querido, seja bem-vindo para mais um vídeo do Se Liga Aí. Nós que temos produzido alguns vídeos com algumas meditações para você, algumas breves, outras mais longas, outras que são sermões pregados por mim na Igreja Presbiteriana da Lapa. Seja bem-vindo então a mais esse vídeo. Eu gostaria de partilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. A meditação que teremos estará nos primeiros 6 versículos, do versículo 1 ao versículo 6. E lendo a Escritura, algo que me chama muito a atenção, desde lá da chamada dos discípulos, quando nós vemos o Senhor Jesus no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, escolhendo os 12 discípulos, nós vemos que o agente principal de tudo o que acontece é Jesus. Os discípulos, eles estão numa espécie de escola prática, uma escola teórica e prática. O Senhor Jesus ensinando e fazendo, mostrando a eles como faz. E no contexto mais próximo, quando nós chegamos aqui no capítulo 8, nós vemos que Jesus ele acalma uma tempestade. Depois nós vemos Jesus expulsando um espírito maligno, um demônio daquele jovem Gerazeno. Nós vemos depois Jairo indo até Jesus e pedindo para que Jesus fosse à sua casa, e nesse intervalo nós vemos uma mulher que é curada de um fluxo de sangue, que já há 12 anos ela sofria dessa enfermidade. E então nós chegamos, após isso, na ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus então chega à casa de Jairo. Então nós vemos aqui Jesus demonstrando o seu poder sobre a natureza, sobre as hostes malignas, tendo poder sobrenaturais. Vemos o Senhor Jesus exercendo poder e autoridade sobre as enfermidades e sobre a morte. E aí então é interessante que neste momento, quando Jesus ele chega no capítulo 9 e ele passa a instrução para os seus discípulos, ele delega poder e autoridade para que eles façam aquilo que eles estavam vendo no seu mestre, vendo em Jesus, vendo na prática de Jesus. E ele diz no versículo 1 que deu poder, a Bíblia diz assim, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. É muito interessante, porque neste momento do ministério de Jesus há uma transição, há uma mudança. E a mudança é que agora Jesus ele passa a partilhar com os seus discípulos aquilo que ele pretendia fazer, que é tudo aquilo que ele havia realizado, implantar o reino de Deus. E também há uma transição na liderança de Israel. Porque até então nós vemos que o foco está no Estado de Israel. E agora nós vemos essa nova liderança sendo estabelecida. Nós tínhamos 12 tribos no Antigo Testamento e agora nós vemos 12 apóstolos sendo escolhidos. E essa liderança tem um foco diferente daqui por diante na igreja do Senhor Jesus. E aí eles deixam agora de estarem num estágio para realizar aquilo que o Senhor Jesus desejava que eles realizassem, a proclamação do seu reino, a proclamação do reino de Deus. E é interessante, o que me chama a atenção é essa delegação que Jesus dá aos discípulos. Entretanto, nessa delegação, ele diz a eles que eles teriam autoridade e poder sobre os demônios e para curar toda sorte de enfermidades. E quando nós olhamos para os nossos dias, no evangelho dos nossos dias, quando nós vemos as igrejas, o que elas proclamam, muitas pessoas se apegam nesta questão, principalmente na questão dos demônios e da cura de enfermidades. E eu aqui não nego a existência dos demônios, e infelizmente há pessoas que não acreditam na existência de Satanás. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Satanás existe e ele está
ao nosso redor tentando nos tragar. Por outro lado, a Bíblia não autoriza essa demonologia exagerada que vemos nos nossos dias. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, em Efésios capítulo 6, diz que nós devemos nos revestir de uma armadura para vencer o inimigo. Por outro lado também, quando olhamos para essas curas de enfermidades que vemos nos nossos dias, nós vemos um sensacionalismo em cima disso. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que as curas que aconteciam eram completamente diferentes do que nós vemos hoje. Mas o ponto que eu quero chegar aqui vai além da questão de expelir demônios e de curar pessoas. E o texto, ele nos mostra a beleza do propósito de Jesus em fazer essas coisas. Mas antes disso, a orientação de Jesus para que quando os discípulos fossem, era para que eles não levassem nada no caminho, não levassem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas, porque eles deveriam confiar plenamente no Senhor. E quando fossem recebidos com alegria, ali eles deveriam proclamar o Evangelho. Mas quando não aceitassem e rejeitassem o reino de Deus, estas pessoas que rejeitaram, essa cidade que tivesse rejeitado o Evangelho, esta cidade deveria ali ser proclamado um julgamento. E que julgamento é este? Um julgamento de que no dia do Senhor seria muito mais rigoroso do que Sodoma e Gomorra, como diz Mateus, a respeito desta cidade, por ter rejeitado a palavra do Senhor. Mas o foco que eu gostaria de enfatizar aqui é a marca do reino de Deus, queridos. E é isto que está por detrás do que tudo aquilo que Jesus realizou e realizava até o presente momento é a compaixão. É a compaixão. Queridos, não é o milagre em si, mas o porquê Jesus realizava os milagres. Jesus, ele acalmou uma tempestade porque ele teve compaixão dos discípulos. Jesus, quando ele expulsa o demônio daquele jovem Gerazeno, ele teve compaixão daquele homem. Quando ele cura aquela mulher enferma, quando aquela mulher toca nele, a compaixão de Cristo transforma aquela vida. E quando ele ressuscita a filha de Jairo, é porque a compaixão de Cristo trouxe vida a essa pessoa, aquela menina que foi ressuscitada. Então, queridos, o que move Jesus a fazer o que ele faz por nós é a sua compaixão. É o amor de Deus. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Se você está enfrentando alguma dificuldade, se você está enfrentando alguma luta, saiba disso. O Senhor Jesus está no controle de todas as coisas e Ele tem compaixão por nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa se ligar nesta mensagem do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.